Olá pessoal, estamos aqui novamente no Energize-se, que é o seu podcast que trata de transição energética, inovação e tecnologia. O Energize-se é patrocinado pelo CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e é uma realização do Fórum Capixaba de Energia Limpa, o FCEL. E hoje a gente está aqui com um convidado muito ilustre, para que vai iluminar a nossa mente aqui, não é isso, Senna? É isso aí, Carlos. O Energize assim está trazendo para vocês hoje mais um episódio emocionante aqui. Vamos conversar com o professor Marcelo Segato, que é coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que é um órgão aqui patrocinado pelo governo do estado. E temos aqui também, ele está com um projeto aqui do primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia aqui do Espírito Santo, que ele também está atuando como coordenador. Vou pedir para vocês aqui, logo no início, para vocês assistirem a entrevista. Se vocês gostarem, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho aqui. Professor, fale para a gente um pouco sobre o seu currículo, quem é Marcelo Segato aí, como é que você se colocou nessas iniciativas aí, como coordenador do CEPID e do INCT. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe, né? Agradecer o convite de Senna e o Carlos por estar aqui. É importante falar um pouco sobre ciência e tecnologia, né? Eu sou professor da UFES desde 1994, então desde 1994, 31 anos já. Nós buscamos recursos para poder desenvolver, fazer pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico dentro do Laboratório de Telecomunicações da UFES. Ao longo dos anos surgiram várias oportunidades, uma delas foi esse edital para a criação do CEPID. Esse é um projeto grande, foi aprovado em 2007, então ele já tem aí vários anos, várias décadas já de funcionamento. Eu coordeno 2 dos laboratórios que tem lá. Ele é ligado à SECT, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Então eu estou lá desde... O prédio foi... A instalação física que a gente estava conversando antes foi inaugurada em 2019 e hoje ela abriga esses 8 laboratórios que tem lá, com o objetivo de fazer desenvolvimento tecnológico. Professor, nas nossas conversas aqui no Energize-se, a gente até conversou com o professor Alberto, eu vejo que mais ou menos na mesma época, né, que ele estava começando com o projeto Iara, lá da UFES. Então o senhor está na UFES desde 94, né, já dá aula na UFES, e em 2007, 2008 que o senhor começou com esse projeto. Esse projeto foi aprovado, salvo engano, ele foi submetido em 2007 e aprovado em 2008. Eu e o Alberto temos uma carreira bem parecida, porque nós fomos fazer doutorado na mesma época, no mesmo país, inclusive. Então eu conheço bastante o trabalho dele, gosto dele, gosto do trabalho dele. Tem sempre que eu posso eu converso um pouco com ele, assistir o podcast dele também. Ô, professor, você falou que o CEPID ele tem 8 laboratórios. Fala um pouco pra gente das atividades, o que são esses laboratórios e quais são as atividades que você desenvolve em cada um desses laboratórios. Originalmente o CEPID tinha 7 laboratórios. Eu gosto de explicar isso com certo detalhe porque facilita entender para onde a gente quer chegar, Quando o projeto foi submetido, era um projeto FINEP, tinham 7 coordenadores, eu não era um dos coordenadores, eu participei do movimento para escrever o projeto para o FINEP e tudo. Quando o projeto foi aprovado, ele não tinha sede, o governo do estado resolveu criar essa sede lá em Cariacica, que é um lugar super agradável, você esteve lá, né, Carlos? Falou. Então nós temos 3 laboratórios ligados à área de meio ambiente. Então, por exemplo, durante a pandemia, tinha um laboratório nosso lá, chamado LACAR, coordenado na época pelo professor Sérgio Túlio, que ele estava investigando Covid no esgoto, que era uma maneira de você determinar a quantidade de casos de Covid que tinha analisando esgoto. Então, ele trabalha com água. Tem um pessoal que trabalha com poluição no ar, o professor Neival, e também outro laboratório na área ambiental, que é o professor Edmilson, que coordena também o laboratório. E aí vem os laboratórios mais de tecnologia. Tem um laboratório de automação industrial, tem um laboratório de ensaios não destrutivos. Confesso para vocês que eu entendi o que era ensaios não destrutivos lá com o pessoal, com o Marcelo Camargo, que é o coordenador do laboratório. Tem um laboratório chamado Cidades Digitais, que é a mãe ou o pai, não sei, das cidades inteligentes. Era o termo que em 2007 se usava para cidades inteligentes, era cidades digitais. O laboratório que eu coordeno inicialmente chamava Eletrônica Embarcada,
Hoje esse nome a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Isso nos ajudou, inclusive, a aprovar novos projetos. No dia que aprovou esse projeto, a gente conseguiu uma série de novos projetos. E dentro do ELEM surgiu uma derivação dele que é focada em energias renováveis, que é esse laboratório que faz projetos basicamente hoje com energia solar. Pelo que o senhor está me contando aí agora, então o CEPID ele é mantido pelo governo do Estado, mas ele tem uma participação ativa de professores, doutores da UFES e do IFES em cada um desses laboratórios. Hoje, somando todos os bolsistas que tem lá no CEPID, passam de 100 bolsistas. É uma quantidade grande de pessoas trabalhando. Professor, o que precisa para participar do CEPID? Por exemplo, você falou que a UFES e o IFES elas participam do CEPID com pesquisadores. Sim. Mas e as universidades particulares aqui? Elas têm a possibilidade de participar também ou não? Tem. Ou o que elas precisariam fazer para poder participar e usufruir da estrutura do CEPID? Tem duas maneiras práticas de fazer isso. Quando o projeto foi submetido para a FINEP, ele foi submetido em governo do Estado, UFES e IFES. A coordenação ficou a cargo do IFES e ao longo dos anos acabou o contrato com a FINEP, mas continuou o projeto, o Estado pegou a coordenação e continuaram as duas instituições. Como é que eu faço para qualquer universidade ou a gente não tem restrição com relação às pessoas que podem participar. Então, por exemplo, eu tenho um processo seletivo de bolsistas que nós procuramos bolsistas que não são nem da UFES nem do IFES, exatamente dentro da Grande Vitória, para poder trazer gente para trabalhar nas áreas. Eu trabalho com tecnologia, o que a gente chama de tecnologia dura, né, ou deep tech, a maneira que vocês quiserem chamar. Esse tipo de trabalho requer gente que demora muito para formar. Então a gente tem que ir atrás dos melhores profissionais. Para mim não importa onde ele está, se eu consigo atrair essa pessoa para trabalhar no CEPID, para mim isso é indiferente. Então, por exemplo, tem vez que aparece aluno na Universidade de Vila Velha ou de Vitória ou qualquer outra universidade. Muitas vezes nós convidamos alguns professores para participar. Professor de universidade e instituição pública, ele tem hora de trabalho que pode ser dedicada a isso, é o meu caso. De instituição privada depende da autorização da instituição e, em geral, isso não vai muito à frente, porque, em geral, o professor está ocupado com sala de aula. Professor, eu acho muito interessante cada um desses laboratórios aí. Eu acho até que a gente poderia se aprofundar um pouco mais em cada um desses projetos. Sim. Mas antes disso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o Infóton, não é isso? Lá dentro da UFES. Até porque ele não concorre com o CEPID, são coisas diferentes, né? Muito pelo contrário. Então fala um pouquinho como é que funciona e como é que é o seu trabalho dividindo entre o CEPID e o Infóton. Você se importa que eu explique o que é o INCT? Que talvez facilite o entendimento. Por favor. O INCT é um programa do governo federal que existe, confesso que eu não lembro a data, mas existe há bastante tempo, já há mais de uma década, com o objetivo de criar no Brasil institutos de excelência em determinadas áreas. Então, por exemplo, existe um INCT no Rio de Janeiro que trabalha com tecnologias quânticas. Existe um INCT no Pará, agora que inclusive eu participo lá com alguns amigos meus, que trabalham com inteligência artificial para a Amazônia, que é a diferença de inteligência artificial para outros lugares. Então o INCT é um programa nacional, existe um site que tem todas as informações sobre esses INCTs e ele é feito através de uma concorrência pública pelo CNPq. Então o órgão que lança o edital e coloca o recurso e é responsável pelo recurso é o CNPq. Em 2024, chamada 42, se eu não me engano, nós submetemos um projeto, ganhamos esse projeto, só para dar uma ideia de o grau de concorrência. Esses projetos são avaliados de 0 a 10. A nossa nota foi 9,56 e nós ficamos na posição 50 e alguma coisa. É um projeto extremamente concorrido, você não ganha esse projeto. Houve outros candidatos aqui do Estado também que infelizmente não conseguiram ganhar. Você não ganha um projeto desse se você não viesse preparando para esse tipo de edital há algum tempo. Eu costumo dizer que a gente está preparando para esse edital tem 20 anos. E aí, onde que o CEPID entra nessa história? Onde o Labtel, o Laboratório de Telecomunicações, ao qual eu também coordeno, entra. O Labtel, na verdade, é um laboratório de pesquisa dentro da universidade que existe desde 1978. Eu fui aluno desse laboratório na graduação há muitos anos atrás. Nós desenvolvemos pesquisa e quando o CEPID foi criado, ele foi feito como sendo, eu preciso ter interface com o mundo exterior. Aquela velha crítica que a gente ouve e é verdadeira, de que a universidade faz coisas para guardar em prateleira. O CEPID
do nossa parte, ele foi feito para tirar as nossas ideias da prateleira para virar produto ou serviço para ser desenvolvido. Então a gente fez esse caminho, o CEPIT foi sendo desenvolvido nesse meio tempo, mas em paralelo a gente também estava desenvolvendo a ideia de criar na verdade seria um centro de inovação em fotônica, que a gente já tinha criado, mas ainda estava no papel. No Brasil é sempre... Explica pra gente um pouco o que é fotônica, né? Porque é um nome que parece coisa de Star Wars aí, sabre de luz. Não, muito pelo contrário. Você sabe, tá no imaginário de cada pessoa o que significa eletrônica. Certo? Sim. Eletrônica é a manipulação do elétron. Na verdade tem várias outras variações, mas a eletrônica ganhou popularidade exatamente porque ela nos permitiu ter tudo que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento tecnológico. Se você tirar o elétron e botar o fóton é uma partícula ou uma onda, tanto faz, que você gera a partir da manipulação do elétron. O fóton é uma luz, na verdade. Então, o nome mais bonito para fotônica, que eu prefiro falar, é ciência da luz. Então vocês não estão fazendo o sabre de luz lá? Não. O sabre de luz faz de brincadeira, mas o sabre de luz é só uma brincadeira, né? Aliás, você compra pronto, né? E pelo que o senhor falou, cada projeto do INCT no Brasil, cada um tem o seu foco. Então, o daqui foi trabalhar com fotônica. Só que a gente resolveu fazer um projeto diferente. Talvez por isso a nossa nota tenha sido tão alta. Nós resolvemos, ao contrário do que se faz com o INCT, que é ter pesquisa e desenvolvimento, nós resolvemos pegar um conjunto de outros laboratórios, de outras instituições que trabalham conosco, e focar. É ruim você usar fotônica e foco, porque mas focar no desenvolvimento da indústria da fotônica no Brasil. Não existe indústria praticamente da fotônica no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quantas empresas fabricam painel solar no Brasil? Fabricam e não montam. Eu acho que no mundo você tem só a China, né? Só 98%. E as que tem aqui, na verdade, são de fora que vieram para cá montar fábrica aqui. Montagens CKD, né? Que eles chamam SKD. Exatamente. Basicamente isso. Quem fabrica lâmpada LED, por exemplo, no Brasil? Olha, fabricante aqui no Brasil você tem, mas eu acredito que o LED venha da China também. O LED, infelizmente, vem da China. O Brasil tem condições de desenvolver essas coisas? Tem. Claro. Fotônica são 11 setores do mercado. Isso existe um documento do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2020. Esses projetos de INCT são aprovados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que define quais são essas áreas. Uma delas é a iluminação, outra é a parte de display, de telas, né? Que é mercado melhor do que o mercado de tela. Você não vive sem uma tela, né? Então alguém está ganhando dinheiro. Então a gente quer exatamente trazer essa indústria para o Brasil. E o momento é muito oportuno, né? Porque nós estamos passando por um período bastante turbulento no mundo aí, onde os eixos de poder estão sendo estão balançando aí, né? E cada país tem que procurar a sua autossuficiência em tecnologia. Mas conta um pouquinho mais sobre esse projeto, olha só, porque quando a gente fala em fotônica, a gente imagina logo fibra ótica, por exemplo, mas tudo também isso, tem a questão de sensoriamento também, né? Tudo isso é fotônica. Fotônica tem uma coisa tão interessante quanto a eletrônica. Ela está em todas as atividades do ser humano, todas elas. Você vai ao médico para fazer um exame de vista, tem fotônica. Você vai fazer uma imagem do seu corpo, tem fotônica. E qual é o foco da pesquisa do Infóton hoje? Como a gente quer desenvolver indústria, não dá para falar assim, eu quero desenvolver indústria em 11 áreas, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, tem que ter o pé no chão. Né? Esse é um Instituto Nacional feito por engenheiros, a gente gosta de botar o pé no chão antes de sonhar. Então nós dividimos em 4, agora passaram para 5 temas prioritários, que são os temas onde nós queremos trabalhar. 4 são, digamos assim, um pouco mais técnicos, e o 5º é muito mais sobre economia. Então a gente quer desenvolver no Estado do Espírito Santo. Quando eu não posso falar no Estado do Espírito Santo, porque o IN, o Instituto Nacional, ele é feito para ser nacional. Então nós estamos desenvolvendo a questão tornar aqui um centro de excelência. Do Espírito Santo o Espírito Santo tem uma grande vantagem, né? A gente tem uma quantidade de portos absurdas aqui. Isso facilita muito. Está perto de São Paulo, Rio? Está perto de São Paulo, está perto do Rio. E quais são essas 5 temas aí que vocês estão desenvolvendo? Vou começar pela comunicações, telecom e datacom. Telecom é comunicação de forma geral, que é a nossa origem dentro do Labtel. Datacom é a comunicação entre data centers, que também é um tipo de comunicação basicamente feito com fibra ótica. Mas, por exemplo, em telecom, eu posso usar essa luminária que nos ilumina aqui para transmitir informação. A gente tem um projeto na universidade que faz isso, e isso virou já comercial. Então tem telecom, datacom, sensores,
Hoje, nosso grupo, por exemplo, os grupos que participam, o nosso do Paraná, são muito fortes. O Estado do Espírito Santo é muito forte na área de sensores em fibra ótica. A fibra ótica ela é um elemento sensor tão bom quanto o elemento de comunicação. A terceira linha é a área de energia. Então, tudo que a gente fala de energias renováveis que passa por geração via solar, objeto de estudo nosso, por exemplo. A gente quer fazer duas coisas. Uma é desenvolver novos materiais para captação de energia solar. Silício, como o silício é muito abundante na natureza, não tem como você falar que você vai substituir o silício. Mas existem algumas aplicações que você precisa ser mais eficiente na captação do que o silício. Por exemplo, você vai lançar uma nave espacial que precisa de painel solar. Você não vai usar um painel solar de silício, você vai usar de outro material que captura mais energia. Você vai colocar em determinadas aplicações que você precisa de materiais diferentes. Eu acho que a eficiência desses painéis solares orbitais ele chega a 40%. Com materiais totalmente diferentes, extremamente caros. Né? O melhor material hoje é perovskita. Perovskita ainda não é comercial, né? Perovskita é estudo, mas aqui na UFS o pessoal da Química está desenvolvendo material diferente, a gente está montando um aparato para testar exatamente para materiais que dê eficiência na faixa de 30%. O painel solar 14, 15, dependendo muito chega do 21, tipo. dependendo da dopagem. Quando ele é novo. Aí tem uma série de questões que a gente vem estudando, inclusive, e à medida que ele vai passando com o tempo, você acaba perdendo a eficiência. A garantia é de 80% de desempenho no final de 30 anos. Se você mantiver as condições perfeitas de temperatura, pressão. É igual o seu velocímetro do carro que vai a 280. Duvido, só caindo da ribanceira que ele chega. O senhor falou, como é um Instituto Nacional, ele goza de... Vocês têm parceria com outras instituições. Sim. Que instituições são essas e em que eles estão agregando valor? Vou começar pelas nacionais. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que trabalha nas... Desculpa, eu falei em sensores, energia, comunicação. Faltou a outra, esqueci. Faltou duas, né? São energia, economia. Economia. E faltou uma que eu esqueci qual é. Daqui a pouco eu lembro. Fala para mim, Vitor. Desculpa, e agora eu acabei com... Mas e essas parcerias com a Unicamp? Aí eu vou na parceria que talvez pela parceria eu lembro. Nós fizemos parceria com a Federal Tecnológica do Paraná na área de sensores e comunicações. Eu não tenho como fugir de comunicações, que é a minha origem, né? Eu vim dessa área. Com o pessoal na área da Unicamp, na área de fotônica integrada, que é uma das linhas, esqueci. Depois eu explico o que é fotônica. Cidades inteligentes, acho que faltou você falar. Não, cidades inteligentes está dentro dessas coisas todas. Eu não consigo pensar em fotônica para cidades inteligentes, mas não tem como você não ter as aplicações da fotônica que a gente quer desenvolver com aplicações para cidades. Por exemplo, produção de LED para iluminação, LED para sinalização, tudo isso entra dentro do contexto de cidade inteligente. E aí com a Unicamp a gente tem essa parceria, junto também com o pessoal do Paraná, nessa área que chama fotônica integrada. Nós já produzimos aqui no estado do Espírito Santo já fizemos um projeto e mandamos fazer fora um chip fotônico, que é a mesma coisa com um chip eletrônico, só que no lugar de passar elétron, ele passa luz por ele. Fora disso, tem um pessoal da Universidade de Portugal, o Instituto de Telecomunicações de Portugal, que é um parceiro antigo nosso também, que atua em todas essas áreas. Tem a Universidade de Madrid, tem a Universidade na França, tem a Universidade na China, uma parceria que a gente Todas as entidades aí estão integradas nesse projeto nesse do projeto Infóton. como um todo, exatamente. A coordenação, eu coordeno o projeto com o professor Anselmo Frizeira, que é o vice-coordenador daqui do estado. E aí o nosso objetivo é que as pessoas consigam trabalhar e principalmente trazer recursos para conseguir manter o Instituto funcionando. Professor, antes da nossa entrevista aqui, a gente estava num bate-papo aqui, você comentou que existe uma certa carência na gestão do centro que dificulta um pouco a atuação. No CEPID, sim. No CEPID. Você poderia descrever para a gente qual é essa dificuldade que vocês enfrentam? E qual que seria a solução? Na verdade, a SECT vem trabalhando, a SECT contratou recentemente o CGEE, Centro de Gestão Estratégica, eu sempre esqueço o último E, que é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para fazer o plano de gestão do CEPID. O que atrapalha para a gente? Que eu não consigo fazer negócio, e as pessoas acham que quem faz pesquisa não faz negócio. Eu não consigo fazer negócio com uma empresa, com outra entidade, porque hoje, um dos motivos mais graves, hoje o CEPID não existe juridicamente.
Então precisava ter uma entidade, eu acho que a gente não tem o resultado desse estudo que está sendo feito ainda, precisava ter uma entidade que nos desse essa garantia de que se eu for fazer um acordo com uma empresa qualquer, eu vou conseguir desenvolver esse acordo porque o recurso vai chegar, eu vou gastar o recurso da maneira, obviamente, tudo que a gente gasta de dinheiro dentro de todas aquelas coisas de transparência, todos os compliance que a gente ouve falar tem que ser feito, mas hoje isso não existe ainda. Aí diferente do INFoto, o que a gente fez no INFoto? Quando nós submetemos o projeto do INFoto, nós já estipulamos que tem um CNPJ que vai ser usado para poder desenvolver projeto. Por mais que você fale assim, você recebeu um monte de recurso público para desenvolver um instituto, esse recurso não é suficiente. Ou seja, a dificuldade do CEPID é a falta de um CNPJ para direcionar a verba. De forma Isso eu estava falando da SECT, é a Secretaria do Governo do Estado, né? Ela que ajuda na gestão do Estado. Hoje o secretário é o Bruno Lamas e o Bruno determinou, acho que no início do ano, mais ou menos, 11, 12 meses já, que fosse feito esse estudo pelo CGE, exatamente para que tivesse um melhor modelo de gestão, porque assim, pesquisa em lugar nenhum do mundo vive sem recurso público. Então você fala assim, os americanos fazem pesquisa, fazem, mas grande parte da pesquisa financiada com dinheiro público. A maneira que você financia é diferente, mas o recurso no final sai do mesmo cofre. Então o Estado vai continuar colocando dinheiro dentro do CEPID, tem que colocar, se quer realmente fazer desenvolvimento, mas é necessário que você atraia capital de outras instituições também. Mas só para eu entender, esse CGEE, ele vai fazer um relatório dizendo o seguinte, qual o modelo ideal? O compliance é esse, a estrutura é essa, e aí daí a SECT vai para licitação. Provavelmente vai licitar. Acho que o modelo que vai ser aprovado lá, dadas a legislação. E existe uma perspectiva de prazo para que esse estudo fique pronto? Eu não consigo te responder isso, porque na verdade eu tenho a impressão que já era para ter entregue o documento. Eu acho, mas aí eu acho, não tenho certeza. Esse documento ainda não chegou na mão da secretaria. Entendi. Né? Então hoje eu entendo que se você pega o estado de São Paulo, ele tem literalmente dezenas de CEPIDs. O Estado do Espírito Santo só tem um CEPID que não tem uma área focada. Eu acho que o CEPID deveria, essa é a minha opinião pessoal, não é opinião, eu acho que o CEPID deveria escolher uma área e trabalhar naquela área. O CEPID hoje é muito bom na área ambiental e é muito bom na área de energia. Então tem mais ou menos desenhado qual o caminho natural para esse CEPID, mas eu defendo também que deveria existir um outro CEPID, vamos supor, em Cachoeiro, Itapemirim ou no norte do estado, em alguma outra cidade, que fosse focado em outro assunto. Talvez em óleo e gás, né? Óleo e gás ou outra... Eu conheço o CEPID lá, realmente a estrutura é muito legal, acho que dá para desenvolver um trabalho muito bom. Mas outra coisa que a gente tem de vantagem aqui é que o governo do estado, ele tem investido aqui ao longo dos anos, né? Não só nessa gestão do governo atual, mas nos governos anteriores. Aí tem inclusive o Fundo Soberano que está para isso. Mas em relação ao Instituto, o Infóton, esse aí vocês já conseguiram verba federal, já está garantido o recurso para os próximos trabalhos? Nós pedimos 13 milhões e 800 mil. E conseguiram? Conseguimos 13 milhões. Você fala, poxa, dinheiro para caramba. É muito dinheiro. Mas em ciência e tecnologia é muito rápido. Nós abrimos mão, quando submetemos o projeto, de comprar equipamento para o laboratório de telecomunicações. Porque a gente achou que se você quer desenvolver a indústria, nós estamos comprando equipamento para outras instituições, mas a gente abriu mão do nosso exatamente para sobrar dinheiro para outras instituições. Vou dar um exemplo. Nós temos dentro do projeto uma parceria que não é inédita, porque a gente já vem trabalhando com eles há algum tempo, mas foi a primeira vez que a gente coloca isso no papel, que é o Instituto de Tecnologia do Senai, que é ligado à FINDES. Então, dentro do Instituto Senai, ele vai fazer parte de uma dessas linhas de temas que nós trabalhamos lá. Nós vamos fazer algum desenvolvimento em parceria com eles. Então, esse recurso vai parte para equipamento, uns 4 milhões para equipamentos. Volto a dizer, na área de engenharia, 4 milhões é praticamente nada. Não estou reclamando, né? É muito dinheiro, mas... e o restante é para bolsas, tem uma quantidade grande de bolsas de estudo, e serviços terceiros. O que a gente quer fazer, na verdade? A gente quer contratar gente para poder participar ativamente do processo de geração de novas empresas. Pois é, isso aí que eu acho o grande diferencial, que é o foco em fazer acontecer. Ou seja, não é você produzir alguma coisa de laboratório e ficar lá com uma tese de doutorado, morta. Não tem como ser humilde assim, ou ser arrogante, mas isso a gente já faz.
Eu não vejo isso como arrogância, eu só estou narrando os fatos. Isso a gente já faz, e na minha opinião, eu estou coordenando o Laboratório de Telecomunicações tem 20 anos, faz e faz bem. Na semana passada tinha uma professora, eu vou explicar por que a gente faz bem. Tinha uma professora nossa em campo, lá em São Sebastião, no projeto da Petrobras, instalando sensores. E o sensor está instalado lá, a gente está testando o sensor, a gente sabe como desenvolver essa tecnologia, está no processo de patente para transformar esse conjunto de sensores em um serviço e um produto a ser vendido. E por que a gente faz isso bem? Porque a gente vai para campo. Nós somos um dos poucos laboratórios, o CEPID ensinou muito isso para a gente, que quando tem um trabalho de campo, tem que fazer alguma instalação, a gente vai junto. Porque aí você fala assim, eu sou engenheiro formado na UFS em 1991. Então, fazendo a conta aí, já passaram 30 anos, né? Você fala assim, você é professor universitário, você nunca entrou numa empresa. Não, a gente entra em empresa desde que eu voltei do doutorado, desde que meus colegas voltaram também. E aí sim, aí você consegue ter um compromisso com o tempo. Então, quando eu prometo fazer um projeto que tem uma entrega, a entrega tem que ser feita. Não importa se eu vou publicar artigo, se não vou publicar artigo. A entrega, o que foi prometido tem que ser entregue. E aí dá essa... Eu tenho o orgulho de dizer que 100% dos projetos que nós fizemos até hoje foram entregues. Eu achei legal essa parte de sensoriamento, ela me vem à cabeça assim muito a internet das coisas, né? Sim. Porque você tem o sensor, mas você precisa transmitir essa informação, telemetria, Sim. telecomando e tal. E na parte de eficiência energética, que tem a ver aqui com o nosso programa, o senhor pode falar algum projeto que está sendo desenvolvido, em que pé que está para melhorar a eficiência energética? Tem um que não é nem melhorar a eficiência energética. Aí, de novo, né, pensando no IN-Foto, às vezes eu falo as coisas, eu misturo CEPID e IN-Foto, porque na minha cabeça essas coisas são juntas. Mesmo que formalmente sejam separadas, eu tenho que estar no mesmo lugar, eu tenho que estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Lá no Labtel, no IN-Foto e no CEPID. Não tem como dizer que é a mesma coisa. A gente tem um projeto dentro do IN-Foto, que é, na minha opinião, um projeto que deveria ir à frente, a gente está tentando ir à frente, que é transformar o que a gente joga fora no estado do Espírito Santo, na área de rochas ornamentais, aí tem tudo a ver com metalmecânica, em painel solar. Aí você vai falar assim, mas a China faz painel solar, produz 80% do painel solar do mundo, ninguém vai fazer painel solar. Sim, mas o Brasil, pela área do Brasil, tem uma quantidade de insolação. O granito ele tem uma proporção muito grande de quartzo, né? De quartzo, tem minas de quartzo aqui no estado, a gente está tentando conversar com algumas empresas aqui, e o que é pior, ninguém sabe o que tem nesses rejeitos, nem no próprio granito. Por exemplo, pode ser que tenha terra rara jogando fora. Eu não sei se você sabe, uma das entrevistas que nós tivemos aqui, a primeira, na verdade, ela fala sobre exatamente o uso do pó de granito na construção de baterias de alta eficiência. Baterias térmicas. Porque ele... eu comecei a ver, naquele estilo que eu te falei, eu comecei a ver, mas eu parei ele consegue aquecer uma temperatura acima de 900 graus. Que é um pessoal do norte do estado, né? Pequena, o granito é o preto São Gabriel, lá da região de Pancas, Barra de São Francisco, lá. Então, e ele é exportado para Israel, esse pó. Mas eu achei... Fala mais, como é que é esse material de granito? Você já tem algum protótipo? Não, quem dera. Nós estamos... Aí, de novo, né, tem pesquisa a ser feita, mas nós não estamos focados na pesquisa, porque a gente sabe que isso daí já foi feito por outros. A gente quer, na verdade, transformar o mais rápido possível isso em produto. Mas a dificuldade... Desculpa te interromper, professor. A dificuldade que eu vejo aqui é o seguinte. Primeiro, nós temos aí uma questão de monopólio, que não é somente da tecnologia, mas é um monopólio da fabricação disso. Das máquinas que fabricam. Das máquinas que fabricam e do baixo custo. Porque você produzir um sanduíche ali fotovoltaico, ele é eletrointensivo, você gasta muita energia. Né? E aqui, por mais que a gente tenha uma base, uma matriz energética que é eminentemente renovável, em função da quantidade de penduricalhos aí que nós temos em políticas públicas dentro do setor elétrico, a nossa energia acaba ficando cara para o consumidor final. Então, isso, de certa forma... sim, mas não o silício, né? O silício não, mas quando você compara com a energia na China e a mão de obra da China, mas você fica imbatível. Nessa comparação, a gente não faz nada. Nessa comparação, a gente não desenvolve nada. E olha, aí mudando um pouco de assunto, a China cresceu muito tecnologicamente porque ela era barata para competir. Só que o governo chinês ficou esperando o momento certo de aparecer. Mas quem criou as empresas nos Estados Unidos? Por que o iPhone é feito Quem criou as empresas na China? Por que o iPhone americano é feito na China?
Custo da mão de obra, né? E agora, tecnologia. Agora os chineses têm a habilidade de fazer o iPhone melhor do que o iPhone, né? Segundo eles, não estou falando que eu não uso o iPhone, mas, eu entendo isso, mas por outro lado a gente tem abundante e joga fora, e é um problema ambiental, a gente joga fora esse monte de resíduo. Fazer um painel solar significa produzir silício com 9 casas decimais. O silício grau solar, como nós chamamos, ele é 99,9959 de pureza. Então é um processo caro de fazer. Ele é caro do ponto de vista de consumo de energia e dos elementos químicos que você tem que usar para poder fazer refinar. Isso. Só que o Estado do Espírito Santo tem matéria abundante que poderia vender. Você pode, por exemplo, num processo desse, purificar até um determinado nível e vender para continuar a purificação em outros lugares do mundo. Mas eu gostaria muito que isso fosse produzido aqui no Estado do Espírito Santo. Gostaria que nós usássemos isso. É um sonho meio infantil, meio acadêmico, digamos assim. Pode até ser, mas ele é a realidade. Foi o que aconteceu na China. Mas eu acho que se tiver uma política pública, eu acho que isso muda. É triste a gente ver, por exemplo, hoje em dia, né, que você vê a grande discussão são as terras raras, que a China detém a maior reserva mundial. Mas o Brasil é a segunda. Sim. E o Brasil tem uma produção China, praticamente inexistente. A gente não produz nada de terra rara. Então a gente está agora com a oportunidade de não só produzir a matéria-prima, mas de beneficiar também, né? Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi quando eu voltei do doutorado em 2001. Eu conto essa história, a gente vai ficando velho e começa a contar muita história, né? Eu voltei no doutorado em 2001 e na época eu já trabalhava com telecom, meu doutorado foi em telecom. E eu ouvi de um colega que eu queria nessa época trabalhar com eletrônica integrada. A mesma coisa que a gente está fazendo com fotônica integrada era eletrônica integrada, que era produzir chip eletrônico no Brasil. Eu ouvi de um colega, depois de outros colegas, que a gente não tem capacidade para isso, que isso não é coisa de brasileiro. Cara, eu estou com essa coisa há 20 anos, mas eu estou com isso na cabeça há 20 anos. Eu adoro a pessoa que me falou, é meu amigo, mas eu estou com isso na cabeça há 20 anos. Quando a gente começou nessa área de fotônica integrada, que eu ouvi isso, eu falei, olha, já ouvi isso antes, não me enche o saco com essa sua opinião, que eu não quero essa opinião. Desculpa, não, eu acabei quando eu estava fazendo o meu curso de engenharia no Cefet lá de Minas Gerais, existia em BH uma fábrica de chip naquele tempo. Só que aí, quando teve a abertura do mercado, né, no governo Collor, isso, de certa forma, inviabilizou economicamente essa indústria. E ela acabou fechando as portas. Quer dizer, nós temos capacidade para fazer. A gente não tem, muitas vezes, a condição de fazer isso de uma forma que seja competitiva quando você compara com a escala da China. Manter esses impostos aí vamos dar um passo atrás. Quem que bancou a indústria de painel solar na China? Os Estados Unidos. Empresas. O dinheiro inclusive dinheiro da China. A China faz uma coisa, difícil de provar, mas a gente sabe que é a realidade, que ela joga o valor do painel solar lá embaixo para quebrar os outros. Tem até um nome bonito para isso, né? E vai fazer até o momento que ela parar, que ela não conseguir mais ter prejuízo. Ela tem prejuízo, tanto que ela está diminuindo a produção dela porque ela tem prejuízo. Sim, tá. Não só painel, veículos elétricos, por exemplo, e vários outros. Bateria, qualquer coisa, assim, a gente está importando um monte de carro elétrico. Ninguém sabe o que vai fazer quando a bateria der problema, como é que você vai reciclar o material. Tem terra rara ali, tem um monte de coisa. Ninguém sabe. A gente está importando bateria de voltas. O que vai acontecer? Esse não seria uma linha de pesquisa interessante para o CEPID? Sim. Tem um professor da física que está trabalhando nessa linha de reciclagem de bateria. E o que acontece com a pesquisa dele? Está parado por falta de dinheiro. Para ser bem sincero, ele está parado por falta de dinheiro. Eu conversei com ele várias vezes, é um colega meu também bem antigo, embora seja mais velho do que eu, ele continua entusiasmado com a pesquisa no Brasil, mas ele necessária, né? Ele falou, olha, eu não consigo porque eu não tenho recurso e eu não consigo... Aí eu até brinquei com ele, falei, a gente podia até usar o dinheiro que eu já recebi para fazer isso, né? Brinquei porque, na prática, quando a gente aprova um projeto de pesquisa, ele é todo amarrado. Eu não posso pegar um dinheiro, eu tenho dinheiro para construir um painel solar, eu não posso construir um carro elétrico, eu tenho que construir o painel solar, porque eu tenho que prestar conta depois dessa forma. Então o CEPID seria um bom lugar para isso. Toda parte de energias renováveis que inclui você reutilizar as coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, tem uma área que a gente envolve pouco, que a gente tentou fazer no CEPID, não foi adiante, por falta de recurso e falta de tempo da gente para buscar recurso, que envolvia a maioria dos laboratórios, que é hidrogênio verde. Hoje a gente produz energia suficiente lá no CEPID para poder sobra energia
Lá tem a usina, não sei se você chegou a ver quando você foi lá. Nós temos a nossa usina lá que sobra energia e tinha espaço para construir uma planta piloto para hidrogênio verde. Para hidrogênio. Lá, na verdade, nem tinha usina ainda. Ainda não tinha usina, não. A usina, a gente fez o estacionamento, tem bastante. E aí, por que isso não foi adiante? Primeiro que precisa comprar uma usina piloto para poder fazer a transformação, né? Tem vários processos de transformar energia em hidrogênio. Na época a gente queria fazer para depois voltar a gerar energia elétrica, já percebeu que o hidrogênio vale muito mais como hidrogênio do que como queima para indústria química ele é muito mais valorizado na indústria química do que para usar como combustível. Mas aí a gente teve que aprender isso porque não tinha parceria. Eu particularmente, essa conversa que a gente está aqui, eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou lembrar de algumas informações que vocês me passaram que pode ser útil. Então, por exemplo, lá no CEPID eu confesso para vocês que eu fiquei com medo de montar uma usina. Custava R$2 milhões. Uma usina de hidrogênio, que eles chamam de hidrogênio verde, lá no CEPID, por uma questão de segurança. Eu tenho uma quantidade grande de pessoas que ficam lá. Hidrogênio não é uma coisa que você consegue... Você tem que ter uma certa proteção para poder fazer. Mas é algo que o CEPID deveria fazer em outros locais. Poderia fazer... E aí tem tudo a ver com a questão que vocês estão falando das energias renováveis com vocês, né? O problema do hidrogênio de uso, por exemplo, no transporte é exatamente a falta de segurança, né? Você transportar... Mas eu jamais entraria no navio... Segundo o professor Marco Pantaléu, que a gente entrevistou aqui também... Eu vi. Conheço o Marco. Ele comentou com a gente o seguinte, que ele não consegue entender o porquê da gente pensar no hidrogênio verde para combustível, como fonte de energia... quando a gente tem o etanol. Porque ele falou o seguinte, que inclusive o poder calorífico do etanol ele é superior ao do hidrogênio verde. Sim. E mais fácil produzir. E mais fácil de produzir, menos arriscado. Você já tem toda a logística de distribuição. O hidrogênio você tem que liquefazer para poder transportar, né? Mesmo assim, você tem que, na verdade, você liquefazer ele, ou você transporta ele em alta pressão, e aí você tem um risco de explosão. Tá levando uma bomba ali. Ou você transforma ele em amônia, né? Sim. E aí você transporta... Aí tem o risco químico de ter um acidente. Altamente tóxico, né? O senhor estava falando, então, são 8 projetos no CEPID. 8 laboratórios. 8 laboratórios no CEPID e 4 projetos ali no INCT. 4 temas, né? Não, o INCT ele tem 5 temas. Um deles é exatamente a parte de como construir um ecossistema, não gosto muito dessa palavra, mas é isso, da indústria fotônica no estado do Espírito Santo e no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, eu citei a Unicamp, só a parte de engenharia, mas a gente tem um acordo, tem uma pessoa que trabalha conosco no INFoto, que é economista, que é um professor da UFES, aposentado da UFES, que tem parceria com o pessoal da Unicamp exatamente para a gente desenvolver, porque você tem que desenvolver um modelo de negócio também. Não é simplesmente criar a empresa, porque criar a empresa de certa forma, você não garante que ela vai passar do tal do Vale da Morte. Né? Então, mas essa verba que vocês conseguiram de 13 milhões, ela já está direcionada para esses 4 grandes projetos? Como é que funciona? A gente montou um comitê gestor e eu sou responsável por esse comitê gestor. E esse comitê gestor vai definir dentro do que é possível do dinheiro para onde vão. Os equipamentos que nós falamos no edital que iríamos comprar tem que ser comprado. Então a parte de equipamento já está toda definida. Mas, por exemplo, a gente não colocou lá nada para construção civil, nada para reforma, nada disso. O dinheiro, então, ou é bolsa, ou é esse capital que já está colocado, ou é para contratação de consultores, de pessoas que podem nos ajudar a fazer esse desenvolvimento. Os próprios bolsistas, quando eu falo bolsista, não é um bolsista de engenharia, de física, de química. Pode ser alguém para atuar na parte de comunicação, que é uma parte importantíssima hoje, mas também para atuar na área de como gerar, como tratar essa nova indústria que a gente está querendo criar. Ou seja, a gente está com um terreno fértil ali para o nascimento de novas empresas, como, por exemplo, a Motor, a Lume, a Almo, etc. Mais um berçário de startups, né? Exatamente. Eu vou dar uma ideia. A Lume Robotics, o Rani que esteve aqui também, né? O Alberto e como eu conheço, foi que eu brinquei, eu conheço o Alberto há tantos anos que eu acho que eu até sei o que o Alberto pensa às vezes. É uma das coisas que o carro autônomo faz, tem um negócio chamado lidar, que fica ali em cima, que é uma peça móvel. Então, nada contra o mecânico, mas a gente sabe que se alguma coisa vai dar defeito é quando ele se move, né? Sim. Você tem um carro, sempre dá defeito. Existe uma maneira de fazer lidar, que a gente quer investigar, inclusive, e já existem alguns comerciais, que você não precisa de parte móvel. Você consegue, com a tal da fotônica integrada, desenvolver um chip que faça o papel do lidar. Hoje você compra isso para uma área do tamanho desse aqui. Por exemplo, seu robozinho em casa, que limpa o chão, ele pode usar um lidar desse para poder fazer a varredura do chão.
Então tem aplicações que são bem imediatas. Assim, eu até brinquei com o Alberto a última vez que eu tive com o Alberto, falei, esse lidar que você está usando aí é tecnologia do passado, só para... Né, colegas de departamento diferentes têm que ficar brigando com o outro. Que está usando a tecnologia, que é a tecnologia que todo mundo usa, mas que em breve, daqui a 10 anos, essa tecnologia vai deixar de existir para dar lugar a essa outra. Professor, e qual que é a chance de vocês unirem forças aí, junto com o projeto do professor Alberto? Você com o LIDAR e ele com o IARA? Eu não sei nem dizer, porque o Alberto é uma pessoa engraçada. Eu nunca disse não para o Alberto, eu e ele temos uma história longa. E ele nunca disse não para mim em nenhum projeto. Toda vez que eu precisei do Alberto, ele estava lá. E às vezes eu preciso do Alberto, ele aparece do nada. E ele sabe também que, obviamente, vai pelo caminho. Mas eu estava junto com ele no projeto do I2CA. Quando o I2CA, que ele falou bastante aqui, foi criado, eu estava no projeto. Só que aquilo foi um edital FAPESP, e aí eu fui convidado por um outro grupo para entrar em outro grupo, que na época eram duas concorrências separadas. Era a concorrência para fora do estado de São Paulo e uma para o estado de São Paulo. Aí eu concorri nesse junto com outro grupo, numa concorrência maior, que era IA para cidades inteligentes. O projeto chama IARA e eu sou o responsável pela parte de IoT desse projeto. Só para voltar um pouquinho na questão, para a gente não fugir do LIDAR, só insistir um pouquinho. A Tesla, por exemplo, ela decidiu não usar o LIDAR exatamente por causa do custo. Sim. Você viu que os carros da Tesla, eles usam basicamente somente as câmeras. Aí no caso de vocês aí nesse projeto, quem sabe vocês vão conseguir desenvolver um sistema muito mais em conta, aonde a câmera ela vai ajudar nessa questão do laser, né? Que o LIDAR é o radar que você tira o R e põe o L de luz, de light, né? Então você usa a luz para fazer o que o radar faz. Na prática ele funciona igual um radar, ele manda luz, recebe, só que ele faz numa velocidade grande e aí você consegue remontar a imagem 3D. Caramba, se a gente consegue criar uma tecnologia dessa aqui com custo menor... Aí essa história, isso daí não é tecnologia que você cria de hoje para amanhã, né? Essa tecnologia ela demora um tempo para ser produzida. Mas é muito legal saber que está aqui no Espírito Santo, né? Essa pesquisa. Eu lembro no I2CA que eu queria desenvolver com o Alberto um sistema no campus da UFES, que ele faz muito teste dentro do campus da UFES, da gente colocar um sistema de rede especificamente para os carros dele. Que aí iria usar o LIDAR e iria usar o sinal do 5G como um sinal de referência para saber onde o carro está. Porque o 5G é muito utilizado para geolocalização também, né? E aí esse projeto não foi aprovado. A gente mandou o projeto, esse projeto não foi aprovado. Mas dá para desenvolver tecnologia. Na prática, como é que vocês estão fazendo? Como é que surge a empresa na prática dentro do projeto? São através, por exemplo, dos alunos de doutorado que depois pegam esses projetos e criam essas empresas, essas startups? Como que funciona a gente tem prática? alguma experiência assim, e aí eu tenho dito sempre a mesma coisa, que a gente tem errado muito nessa área. Porque muitas vezes o aluno, isso é a minha opinião de novo, um aluno de doutorado, ele tem que terminar o doutorado dele. Então, você coloca um aluno de doutorado para fazer o doutorado e criar uma empresa sem dar a ele nenhum treinamento sobre o que é ser empresário, é uma chance muito grande de quebrar, de não dar certo. Muitas vezes, inclusive, com recursos dele, da pessoa. Então, o que a gente quer, dentro desse recurso que a gente tem, é aprender como fazer isso e ajudar quem queira. Aí, para mim, é indiferente se é aluno, se não é aluno, se vem de fora, se já tem uma empresa e vai criar outra empresa, ajudar essas empresas a lidar, a trabalharem no mercado de fotônica, que é um mercado novo para muita gente. Dentro disso que você falou aí, professor, o que eu acho que a maior ajuda que pode ser dada é você ter dentro da estrutura ali do CEPID ou do INCT, você ter ali um pool, né, que vai ser contabilidade, consultor de gestão, para poder dar esse suporte para o aluno, né? Porque aí isso tudo está previsto no projeto. Pois é, porque aí você tem de fato aquelas atividades que não são diretamente relacionadas com tecnologia, mas que gabaritam o profissional ali a atuar como empresário, né? Sim. Entender um pouco de contabilidade, entender um pouco sobre administração, sobre gestão, sobre KPIs. Sobre como captar recursos, como vender, né? Você quer ver um vendedor ruim, convida um professor para te vender alguma coisa. É certeza que eu falo por mim. Eu já fui conversar às vezes para discutir projeto com alguém e eu fui lá e estraguei o projeto.
porque você acaba falando o que você pensa, porque a gente na universidade tem essa... É muito transparente, né? o ouro. Dentro, eu digo, na parte tecnológica eu posso falar o que eu quiser, desde que eu tenha base para falar. A gente tem sempre essa preocupação. E às vezes a pessoa quer fazer uma coisa e você sabe que aquilo não é viável. Vou dar um exemplo. Nós fomos procurados por uma grande empresa aqui do estado do Espírito Santo para IA. Eles queriam IA porque queriam IA, porque queriam IA. E aí fizemos várias reuniões, eu fui visitar a empresa e aí uma hora eu falei assim, olha, desculpa, mas vocês não precisam de IA. Vocês precisam se preparar e entender os processos de vocês antes de querer aplicar IA, porque o IA não vai resolver seu problema. Resumindo, não fechamos contrato. Claro, mas eu tenho que avisar. Você prestou uma consultoria para ele grátis. Eu costumo brincar de falar assim, existem duas coisas, a inteligência artificial e a inteligência natural. Enquanto eu não saturar a natural, eu não devo usar a artificial. A artificial vai me ajudar, mas às vezes atrapalha, né? E aí aí a gente precisa desenvolver gente que saiba dizer a mesma coisa que eu falei sem ofender ninguém. Em outras palavras, o seguinte, a inteligência artificial ela só vai acelerar a conclusão que a inteligência natural te daria. Sim. Se você não tem inteligência alguma... Não vai adiantar. Eu falo isso para meus alunos. Hoje não tem como. Você fala, o aluno não pode usar IA. Eu falo, não, você tem que usar, ao contrário, vai usar. Mas aprende a usar. Tem que saber o que você quer da IA, né? O ser humano tem que estar ali para fazer o prompt. É igual você querer tirar ponto de professor. Se você não souber o que você vai perguntar ao professor... Eu queria te fazer uma... É porque nós já estamos aqui chegando nos finalmente aqui. Eu queria que o professor falasse um pouquinho, porque nós temos lá no CEPID também o robô Castor, né? Sim. Que é um trabalho de robótica lá. De robótica assistiva, gostaria que o professor falasse um pouco para a gente sobre esse projeto. Quem coordena esse projeto é o professor Camilo. Eu até comentei com você sobre o professor Camilo, que é um professor novo. A gente tem, dos 12 professores do Labtel, tem um quadro relativamente novo. Eu sou um dos mais velhos lá em termos de tempo de universidade. O Camilo, ele trabalha na área de assistiva e aí a gente começou a usar a fibra ótica no Castor. O Castor é um robô de interação. A finalidade dele é trabalhar com... É tipo aquele Optimus? Não, o Optimus Prime não é aquele que mata... Não, o Optimus da Tesla. É o humanoide. Eu não vi, eu já ouvi falar nesse humanoide aí, mas eu não... Mas o Castor é porque ele entra... Não, o Castor é uma sigla, eu confesso para você que eu nunca lembro que ela está em espanhol. É um projeto multinacional, ou seja, tem várias instituições no Chile, na Colômbia, na Inglaterra, trabalhando em projetos similares. Nós construímos a nossa versão do Castor. Eu tentei trocar para Saci Pererê, mas o Camilo, ele é colombiano, ele não gostou da ideia, né? A ideia é exatamente de ter interação. Então o nosso robô, ele tem uma série de sensores que são baseados em fibra que ajudam a, por exemplo, saber se você foi tocado. A coisa mais difícil que tem no robô, aí eu não sei se o Optimus faz isso, é se eu tocar no braço do robô, ele perceber que eu toquei, que eu toquei aqui, eu toquei aqui, eu toquei aqui. A gente tem um conjunto tão grande de sensores no braço que você consegue perceber onde você tocou porque atuou naquele sensor. Isso para fazer no robô é muito caro. Então tem várias teses de doutorado já defendidas em cima desse robô e tem muito trabalho sendo feito. Eles estão no processo agora de mudar a roupa do robô, porque a roupa dele é toda tecnológica, ela tem uma série de coisas embutidas embaixo da roupa, como se fosse uma pele. Mas o objetivo é você ver o autista interagindo com o robô, o que ele não faz com o humano. Então, os testes que o pessoal faz lá no laboratório, eu vi alguns, é você realmente ver uma criança autista interagindo de uma forma com ele que não faz de outra forma. Então ele é tipo uma vestimenta que você tem vários sensores ali? Ele é um busto. Um busto, basicamente. Ele não tem a parte de baixo. Não sei se tem pretensão de construir o robô inteiro, acho que não. E ele é feito para a criança trabalhar em frente a ele. A criança fica em frente a ele, começa a interagir. Ele tem 2 olhos, ele tem um olho que é uma tela. Então ele fecha o olho, troca a cor do olho, muda a sensação, e aonde a pessoa toca ele tem um conjunto de sensores que consegue perceber. Então se você abraçar o robô, ele consegue reagir ao abraço. Então se eu toco no robô e tento derrubar, ele provavelmente vai ter uma reação que não vai ser tentar abraçar a criança ou mudar os sorrisos. Ele pode, por exemplo, se eu fizer força contra ele pode simplesmente fazer uma cara de emburrado, ele pode virar o olho dele e mudar a maneira que ele esses sensores são baseados em fotônica? Tem sensor feito com fibra e tem sensor feito tradicional, com eletrônica tradicional. Muitas vezes você precisa saber
o grau, a força que você tocou nele, e às vezes você quer medir a temperatura, então tem um conjunto de parâmetros que você mede com esse robô. Esse projeto, então, ele é da UFES, ele faz parte do Sim, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Aí, de novo, por isso que, respondendo a pergunta do Senna, tudo se mistura. Esse projeto é desenvolvido dentro do LabTel, com recursos bolsistas pagos pelo CEPID. Então esse robô foi feito lá no LabTel. Quando a gente começou a mudar a roupa, mudar as coisas dele, a gente levou esse robô para o CEPID e ele está sendo... A gente está terminando o desenvolvimento dele. Esse desenvolvimento nunca vai acabar, porque você vai sempre melhorando. Então ele envolve fotônica, ele está dentro do LabTel, foi para o CEPID, mas faz parte do N-Photon. E os sensores são basicamente dados biométricos, né? De uma pessoa. Não, sensores de pressão, basicamente pressão nele, para saber como... Igual quando eu estendo a mão para você apertar a minha mão, a maneira que você aperta a mão, você acaba entregando uma série de coisas sobre a pessoa. Aí esse robô ele tem dentro do corpo dele, se eu aperto mais forte... O objetivo desse robô, efetivamente, é interagir com autistas. Interagir com pra autistas. Ajudar nas terapias, tanto que a gente faz teste, o grupo que trabalha com esse robô faz teste com fisioterapeutas. Ele fala ou só expressão? Ele fala, tem expressão, eu não sei qual o tamanho do vocabulário dele, para ser sincero, porque eu não acompanho o dia a dia do projeto, mas o objetivo é ele falar também. Quando a gente fala do Optimus, igual o Senna está falando aqui, o Optimus ele tem a característica seguinte: primeiro, inteligência artificial, né, que o Grok vai estar dentro dele. Segundo, a questão das mãos tem um desenvolvimento fantástico e produção pra em atividades escala. domésticas, né? Mas aí são dois robôs com volume. Já aqui a gente aí não. Aqui a gente tá um nicho, né? Você está vendo uma aplicação específica ali e que eu acho que aí é que tem... O ideal seria replicar isso, ter uma empresa, aí de novo, não adianta. Dentro da universidade a gente vai até um determinado ponto, até um TRL, como é a linguagem que se usa hoje em dia. Precisa de uma empresa vir... Precisa dar uma cara de produto, ele é realmente ele é experimental e é impressionante porque eu brinco com o Camilo que ele é feio para o olho da pessoa típica, mas ele não é feio para o autista, porque a interação que os autistas têm com esse robô, assim, você não consegue falar, não é possível que aconteça isso. Você podia até mandar algumas fotos para a gente colocar no vídeo aqui depois? Podemos sim. Tem vídeos, tem bastante vídeo dele interessante. Um outro projeto também interessante que vocês têm lá é que vocês desenvolveram um exoesqueleto para ajudar as pessoas que têm dificuldade de motor. Na verdade, assim, quando eu penso no exo significa fora, né? Só para significa que eu vou ajudar uma pessoa em uma determinada atividade. Seria para um idoso, por exemplo, que perdeu a mobilidade? Para onde você quiser. Pode ser para um idoso que perdeu a mobilidade. De novo, nós estamos numa fase de carregar peso na indústria? Para carregar peso, para auxiliar a pessoa a levantar um peso muito grande, proteger a coluna lombar da pessoa. Então, esse exoesqueleto ele é uma parte mecânica, cheio de partes elétricas para poder fazer a atuação, um motor. E aí a gente coloca nesses exoesqueletos sensores feitos com fibra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse daí eu fui co-orientador da pessoa. No joelho, você tem o movimento do joelho. E aí no joelho você precisa saber exatamente o ângulo que sua perna está. Então nós desenvolvemos um sensor usando fibra ótica que conseguia medir o ângulo que o joelho estava. Então uma pessoa que tem uma deficiência que não consegue andar, ao tentar movimentar a perna, ela não vai movimentar a perna. O motor vai fazer o movimento para ela e eu preciso saber a posição para não quebrar a perna da pessoa, para não fazer qualquer outra coisa. A gente fez isso com fibra. Nós vamos receber aqui também o professor Rafael Milanese Andrade, que ele vai falar lá da UFES também, ele vai falar sobre essa questão do exoesqueleto. Ele é da educação também física. Vamos falar com o CEO da Symbios, que é uma empresa que trabalha exatamente com... Symbios eu conheço de nome, mas não lembro. Eles vão vir aqui no Energize, já está convidado. Mas é muito interessante, todo esse conjunto de projetos acontecendo aqui no Espírito Santo, pessoas aí com iniciativa, né, inovadoras, criando esse ecossistema aqui de inovação no Espírito Santo. Parabéns, professor. E aí vem a nossa próxima pergunta, é o seguinte: na verdade, boa parte das pessoas com quem a gente está falando aqui, a gente está falando sobre a cidade da inovação. Sim. Que é um ambiente aqui dentro da cidade de Vitória, né? Onde você tem tudo para fervilhar, pegar fogo. Exatamente, você vai trazer a universidade, a academia, você vai trazer grandes empresas e tem a verba pública também. Sim. O que você acha dessa ideia da cidade da inovação e aonde que isso poderia ter sinergia
com isso que está sendo feito no CEPID e até no Infóton. O que você acha dessa ideia? Vou te responder de trás para frente, eu gosto sempre de complicar as coisas. Se você pegar a definição da palavra, se você pegar a palavra inovação, ela é uma palavra que está sendo usada, existiu obviamente, mas ela está sendo usada de uns 15 anos para cá. Na minha opinião, existem classes diferentes de inovação. A nossa, quando eu falo CEPID, LabTel e N-Photon, o tipo de inovação que a gente quer falar fica muito mais caracterizado com um termo que se usa hoje chamado Deep Tech. Então a gente trabalha em áreas, por exemplo, usar uma fibra num robô, uma fibra ótica como elemento sensor no robô, é algo novo, mas a gente está desenvolvendo isso aos poucos. A cidade da inovação ela tem que ter duas áreas. Eu nem falei, eu tive com o Douglas recentemente, eu nem comentei um pouco isso. Eu acho excelente ter no centro de Vitória, porque querendo ou não ali é a parte central de Vitória, do lado da universidade, do lado de um monte de instituição de ensino, ter um espaço que você possa fazer inovação. Mas eu acho que a gente precisa pensar em inovação também no sentido de porque o termo Deep Tech ele indica que a inovação vai ser um pouco mais lenta. Eu não consigo desenvolver um exoesqueleto em 6 meses. Eu consigo desenvolver um exoesqueleto que tem tese de doutorado, dissertação de mestrado envolvido em alguns anos. Se eu começo esse desenvolvimento num produto novo, de uma ideia nova, sabendo que isso tem que virar um produto e teses, eu consigo desenvolver as duas coisas em paralelo. Se eu desenvolvo a tese para depois virar um produto, tem uma chance grande disso não acontecer. Se eu desenvolvo o produto sem pensar na tese, eu acabo com a pesquisa, com a ciência que está sendo feita. Ou seja, o que você está falando é o seguinte, cada pesquisador que existe hoje dentro da academia, ele precisa escolher uma linha de atuação e planejar aonde ele pretende chegar no final de X anos. E ali, né? E esse espaço vai ser excelente para isso. Eu entendo aquele espaço, mas de novo, você pode achar que é preconceito meu, como um espaço muito mais para Deep Tech do que inovação de forma geral. Por que isso? O Estado do Espírito Santo é um celeiro, se a gente pode usar essa palavra, de gente brilhante. Basta ver as Olimpíadas, eu sempre conto a mesma história, basta você ver os resultados das Olimpíadas de Matemática que tem aqui no Estado. Sempre tem medalhista, sempre. Onde estão essas pessoas? Por que essas pessoas, quando terminam o ensino médio, vão parar em outro lugar, não estão aqui no Estado trabalhando? E se estão trabalhando, por que essa genialidade, se é que dá para usar esse termo, não aparece, não sobressai, só sobressai em uma ou outra pessoa? Porque provavelmente elas estão trabalhando em outras atividades que não deram chance para ela poder se desenvolver. Eu não acredito em ciência feita por um pesquisador. Eu acredito em ciência feita por um grupo de pesquisadores. Ciência é algo coletivo. Então, quando eu falo assim, voltando à sua pergunta, por que o N-Photon deu certo? Porque há 20 anos atrás, nós começamos a trabalhar como laboratório, não como pesquisador individual. Então, se você olhar lá no nosso site do laboratório, tem lá da lista de professores, tem 3 que são destaque mundiais nas respectivas áreas. A gente consegue desenvolver as coisas. Se você for ver a carreira de cada um deles, você vai ver que eles têm uma coisa em comum. Eles começaram no nosso laboratório. Então o laboratório preparou as pessoas para fazer isso. Não era a gente não tem a pretensão de ter o melhor pesquisador do mundo. A gente tem a pretensão de ter um laboratório que consegue desenvolver pesquisa e essa pesquisa hoje vire produto. Só que eu tenho a clara certeza de que com o tipo de inovação que a gente quer fazer, esse é um tempo longo. O INCT é um projeto de 5 anos, no mínimo. Então, ou seja, esse ambiente de inovação aqui, ele requer um planejamento de longo prazo e vontade de vários pesquisadores. Sim. Aí o espaço lá que o Douglas está coordenando tem muito a ver. Só que aí demanda, como vocês falaram, muita conversa com os lados. Eles vão ter que atender a inovação tradicional. Não vejo como não atender naquele espaço. O espaço é grande, mas tem que ter desde o início um pensamento, olha, é possível desenvolver coisas diferentes e o Estado do Espírito Santo tem gente preparada para isso. Quando você olha para o N-Photon, não deu tempo de a gente falar, mas tem uma coisa importante, nós estamos fazendo um projeto que é a criação do Instituto Nacional para desenvolver a indústria da fotônica. Para fazer isso eu preciso de mão de obra. Então a gente está preocupado com os alunos que não vão para a graduação em física nas áreas STEM, lá que o pessoal gosta de chamar, né? Ciência, tecnologia mas a gente está preocupado com o ensino médio. Então, além do Instituto Senai, que trabalha, o Instituto Senai não é a Senai, né? São coisas diferentes. Além disso, a gente tem a SEDU como parceira, porque a gente quer pegar o aluno do ensino médio e começar a colocar na cabeça desses alunos que eles vão ter uma vida de qualidade se eles entrarem por esse caminho, porque
quem recebe os maiores salários na indústria são as pessoas que trabalham com tecnologia. Quando você fala em ensino médio, eu já penso no IFES, né? E IFES, claro. O IFES eu até brinco, o IFES eu nem conto, porque o IFES é parceiro em tudo que a gente faz, mas de qualquer forma está envolvido também. Então, eu estou entendendo, então, pelo que o senhor falou, na verdade, a Cidade da Inovação ela é só mais um eixo dentro desse ecossistema capixaba, onde a Cidade da Inovação seria mais voltado para as startups, né? Para as empresas. Sim, mas que poderia ser startup também de Deep Tech. Aí, de novo, se eu reservo um espaço físico para uma startup pensando que ela vai sair em 5 anos, numa Deep Tech isso não vai acontecer. Se eu reservo R$100 mil para criar uma startup, com Deep Tech isso não vai acontecer. Como é que eu desenvolvo alguém, por exemplo, por que a gente desenvolve tantos sensores em fibra ótica? Porque ao longo dos anos nós compramos equipamentos que estão lá no laboratório que nos possibilitam desenvolver esses sensores. Hoje a gente produz o próprio sensor. Nós fabricamos o sensor que nós colocamos no robô e colocamos em outras coisas. Por que fez isso? Porque há uns anos atrás a gente teve a ideia de comprar os equipamentos para fazer isso. Esses equipamentos foram comprados todos com dinheiro público ou com projetos de pesquisa com empresas que a gente faz. Por isso que eu digo, há um planejamento, você está certo, Senna, há um planejamento que tem que ser feito e a gente tem a clara certeza de que isso é um planejamento de grupo e não de uma pessoa só. Ou seja, hoje nós estamos colhendo aquilo que foi plantado lá atrás e ao mesmo tempo nós vamos colher no futuro que o senhor está plantando aqui agora, né? Eu voltei em 2001 do doutorado com um amigo meu que voltou logo depois, colega, nós fizemos concurso público junto com o Moisés Ribeiro. Quando eu cheguei na sala, que era o laboratório, não tinha nem computador. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, pô, Marcelo, se a gente conseguir comprar alguns computadores para colocar alguns alunos para trabalhar, tá bom. Eu falei, não, a gente vai fazer um plano, a gente vai comprar os computadores, mas a gente precisa investir na parte de experimento, porque a universidade não pode viver de simulação. Eu sou uma pessoa formada em simulação. Meu início de carreira foi fazendo simulação. Eu entendo o que é fazer simulação, mas eu entendo que eu não desenvolvo indústria fazendo simulação somente. Claro, eu poderia ter uma indústria de simulação, que aliás é um mercado, né, gigantesco na engenharia. Né? Sim, prototipação, né? Não de software mesmo, de produção de software house mesmo para a área tecnológica. Mas a gente entende que isso daí hoje, por exemplo, nós temos o projeto do chip lá que nós produzimos. A gente tem uma rede neural que nós fizemos, fotônica. Projeto que a gente desenvolveu lá junto com uma parceria com o pessoal da Itália. Eu não conseguiria desenvolver isso se eu não tivesse laboratório para testar. Depois que a gente fez essa parceria e recebeu o chip dos italianos para testar, nós começamos a investir em comprar equipamentos para que a gente conseguisse testar esse chip. Poderia mandar uma foto do chip para vocês colocarem também, que é bem interessante. Muito bacana. Isso no Brasil tem 3, 4 universidades que fazem. Nenhuma delas produz. Todo mundo que fabrica hoje, que é realmente um chip, tem que mandar fabricar no exterior. Ou na China, na Europa, nos Estados Unidos, tanto faz. Agora com esses embargos, está um pouco difícil. Mas, por exemplo, a gente consegue mandar fazer na Europa sem problema nenhum. Consegue mandar fazer na China, consegue mandar fazer nos Estados Unidos. Desde que você fabrique no país e não venda para outro... Professor, muito bom. Eu fico assim assustado, no bom sentido, com a qualidade das iniciativas aqui no estado do Espírito Santo. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Espero que futuramente a gente possa bater um papo de novo para trazer aqui os novos projetos que vocês estão tocando. Espero que, de alguma forma, o CDMEC possa contribuir com o seu trabalho, né, de facilitar essa, vamos dizer assim, essa intermediação aí entre os agentes, né? E nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para aquele aluno que está nos ouvindo aqui, né, que quer se tornar um pesquisador. Você já deu aí algumas dicas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o futuro. Primeiro, antes de deixar a mensagem, queria agradecer a vocês. É um prazer conhecer pessoalmente. A gente vem conversando já há algum tempo aí pelas redes. É importante o trabalho que vocês fazem, ajuda bastante. Assim, eu tenho a clara certeza de que a universidade sozinha não vai a lugar nenhum. A gente precisa ter parceria externa, a gente tem que reconhecer que tem trabalhos que a gente não sabe fazer na universidade, e aí o melhor caminho é buscar quem sabe fazer. Então essas parcerias são sempre muito bem-vindas. Para quem está no ensino médio, que é o nosso foco agora, essa área de tecnologia, ela é uma área que tem muito trabalho a ser feito. E ela requer força de vontade. Você fala assim, eu tenho alunos, e eu tive a sorte de ter alguns alunos que todo mundo consideraria um gênio. Mas para manter a indústria funcionando, eu preciso de gente que
tem esse comportamento, esse perfil, mas de gente para fazer as coisas também no dia a dia e tocar. E é factível fazer um curso de engenharia. Eu sou formado em engenharia. É factível fazer um curso de engenharia e trabalhar e ter a sua empresa, desenvolver a sua empresa ou desenvolver a sua ideia. Hoje o Estado do Espírito Santo tem recursos. Quando você cita CEPID, UFES, né? Eu não posso falar só do Labtel, tem que falar da UFES como um todo, ou o IFES, você tem aí todo um maquinário público disponível para ser usado para os estudantes poderem usar e poder desenvolver a carreira dentro dessa área de tecnologia. Acho que basicamente era isso. Olha, parabéns pelo seu trabalho, viu? E eu espero que a gente, inclusive, pode até gravar um programa no futuro lá, conhecendo seus laboratórios, fazer uma acompanhar visita, aí né? ao longo do tempo, com certeza. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, vocês estão convidados a nos visitar lá no laboratório. Muito bom. É isso aí, muito obrigado, professor. Professor, muito bom. Obrigado. Pela sua vinda aqui. Agradeço de novo aí. Né? Quer falar alguma coisa? E nos surpreendeu bastante, viu? Eu realmente, inclusive, é impressionante a quantidade de coisas que estão acontecendo. Mas tem que ir lá ver essas coisas, é legal ir lá no laboratório. Eu sou uma pessoa de laboratório. Infelizmente, eu faço mais trabalho fora do laboratório do que no laboratório. Mas quando você chega no laboratório, vê o castor funcionando, vê o exoesqueleto, vê a fibra. A fibra você não vê a luz passando, mas a gente faz umas coisas lá também bem interessantes que vale muito a pena. É isso aí. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu peço que sigam nossos canais, se inscrevam aí, curtam nossos vídeos e compartilhem para que nosso canal ganhe relevância, né? E a gente possa levar para mais pessoas esse tipo de projeto que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Muito obrigado e até a próxima edição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.